Você já reparou como, de repente, certas plantas como a babosa ou a espada de São Jorge florescem dentro de casa? Para muitos, é apenas algo natural. Mas a palavra de Deus nos mostra que nada acontece por acaso. Em Eclesiastes 3:1 lemos: tudo tem o seu tempo determinado. Até o desabrochar de uma flor pode carregar um recado do céu. Antes de continuarmos essa revelação poderosa, já deixa o like e se inscreve. Tem muito mais vindo por aí. A natureza, muitas vezes, serve como meio para Deus se comunicar. Moisés, por exemplo, ouviu a voz do Senhor, não em um templo, mas diante de uma sarça ardente. Deus usa o simples para revelar o eterno. Uma planta florescendo num tempo improvável pode ser mais do que um fenômeno biológico. Pode ser um sinal, uma mensagem espiritual esperando ser discernida. Romanos 1:20 afirma que os atributos invisíveis de Deus se revelam por meio da criação. Quando algo incomum acontece ao nosso redor, como uma planta que floresce após anos de silêncio, é possível que o natural esteja respondendo ao espiritual. Jesus fez isso muitas vezes. Usou figueiras, sementes e flores para ilustrar verdades profundas. Em Mateus 21, uma figueira sem frutos foi amaldiçoada, revelando que aparência, sem essência, não tem valor no reino. A babosa e a espada de São Jorge, normalmente vistas como ornamentais ou medicinais, podem se tornar portadoras de um recado do alto quando florescem de forma inesperada. Em muitos testemunhos, esse florescimento coincidiu com momentos de cura, consagração ou libertação espiritual. Para quem caminha com sensibilidade no espírito, nada disso é mera coincidência. Mateus 10:29 nos lembra que nenhum pardal cai sem o consentimento do Pai. Se isso é verdade para aves, quanto mais para uma flor que brota em sua casa após anos de silêncio. A Bíblia está cheia de momentos em que o natural reflete o mover de Deus. Lírios falam de provisão, oliveiras de unção, ciprestes de renovo. Isaías 55:13 declara que até as árvores do campo podem aplaudir diante da presença divina. Não ignore os pequenos sinais. Às vezes, uma planta florescendo é Deus dizendo: estou aqui, estou agindo. Quando seu lar é consagrado e sua vida está alinhada com a vontade do Pai, até o ambiente responde com evidências do invisível. Por isso, se algo floresce inesperadamente no seu lar, pare, ore, pergunte: Senhor, o que queres me mostrar? Porque o Deus que usou uma estrela para guiar os magos e um vento para abrir o mar, ainda hoje fala através da criação, até mesmo por uma flor. Sua casa não é apenas um lugar físico, é um território espiritual. Se você tem orado, se consagrado e buscado mais de Deus, fique atento. O céu pode estar respondendo de maneira sutil, talvez através de algo simples, como uma flor que nasce inesperadamente. O que parece pequeno pode carregar uma mensagem poderosa. Estou contigo. Estou agindo. Não duvide. Tá fazendo sentido para você? Comenta aqui embaixo. Quero saber o que Deus está falando com você. Quando algo floresce fora do seu tempo, pode ser o Espírito sinalizando que algo novo está nascendo, uma promessa, uma nova estação. A Bíblia mostra que Deus usa sinais naturais para falar. Uma virgem que concebe, o mar que se abre, o túmulo que fica vazio. Antes de cada milagre, houve sinais, mas nem todos conseguem discerni-los. Em Lucas 12:56, Jesus repreende os que sabiam prever o clima, mas não percebiam o tempo espiritual. Nem toda flor que brota fora da estação é só enfeite. Às vezes, é resposta de Deus. Isaías 11 fala do rebento que brota do tronco de Jessé, símbolo do Messias. Mas também há flores que só aparentam vida, como a figueira que Jesus amaldiçoou. Nem todo florescimento é bênção. Alguns são alertas. Por isso, é preciso sensibilidade espiritual. Amós 3:7 nos ensina que Deus revela seus planos antes de agir. E muitas vezes, essa revelação vem por mudanças sutis ao nosso redor, como uma planta que floresce do nada. A natureza obedece ao Criador e responde ao que muitos ainda não perceberam no espírito. Gideão recebeu um sinal com o orvalho. Balaão foi advertido por sua jumenta. Elias ouviu Deus num sussurro, não no vento ou no fogo. O natural, às vezes,
é o canal para o sobrenatural. Salmo 104:14 diz que Deus faz crescer a erva com propósito. Não é superstição nem misticismo, é uma linguagem divina. Por isso, ao ver algo incomum florescendo, pare e ore. Discernimento é essencial. Paulo ensinou: não apagueis o espírito. Examinai tudo. Retende o que é bom. 1 TS 5:19-21. Nem todo sinal é profético, mas alguns são. E os que andam com o coração sensível saberão identificar. Jeremias viu uma vara de amendoeira, símbolo de prontidão. Deus estava dizendo: minha palavra se cumprirá. Assim, quando algo floresce fora de hora, pode ser o anúncio de que a promessa está se concretizando. Jesus chorou sobre Jerusalém porque ela não reconheceu o tempo da visitação. Eles viram, mas não discerniram. O céu continua falando, nem sempre com trovões, mas às vezes com uma flor. A menor semente pode conter a maior mensagem. Ao perceber algo fora do comum, ore: Senhor, o que queres me mostrar? Porque cada florescimento inesperado pode ser um convite do alto, uma convocação para buscar, ouvir e discernir. Deus ainda fala, não só com fogo, mas com flores. E só quem tem olhos espirituais perceberá que até o invisível pode ser uma resposta do céu. Desde os tempos antigos, a babosa é conhecida por suas propriedades curativas. Alivia feridas, acalma queimaduras e renova a pele. Mas além do físico, ela carrega um forte simbolismo espiritual. Em muitos lares, é colocada junto às portas ou janelas como uma espécie de sentinela silenciosa. E quando essa planta floresce, seu brotar pode ser mais que um evento natural. Pode ser um sinal de cura, restauração ou purificação já em andamento. A Bíblia nos mostra que o que acontece no corpo, na alma e no ambiente está interligado. Em Jeremias 33:6, Deus promete saúde e paz, não apenas no físico, mas de forma integral. Quando uma babosa floresce em um lar antes marcado por conflitos ou enfermidades espirituais, isso pode indicar que algo foi transformado. O céu pode estar sinalizando: eu ouvi, eu agi. A própria natureza reage à presença de Deus. Em Deuteronômio 28, vemos bênção se manifestando até nos campos quando o povo se alinha com o Senhor. A floração de uma planta pode ser reflexo dessa santificação, um sinal tangível de que o ambiente foi tocado pelo divino. Assim como em Malaquias Deus é descrito como fogo purificador, a babosa, com sua capacidade de restaurar e expelir toxinas, pode representar um processo de limpeza em curso. Em João 4, Jesus fala da água viva que transforma de dentro para fora, como o interior da babosa, que cura quando é exposto. O florescimento pode então ser a evidência visível de que algo invisível já começou a se restaurar. Isaías 35 declara que até o deserto floresce quando tocado por Deus. Quanto mais um lar onde ele decide habitar. Em Apocalipse 22, vemos a árvore da vida, cujas folhas são para a cura das nações, uma imagem que ecoa na babosa, símbolo de restauração. Deus pode usar o natural como instrumento do espiritual. Uma planta florescendo pode ser mais que beleza, pode ser profecia viva. Isaías 32:17 afirma que a justiça de Deus produz paz e segurança. A floração pode indicar que essa justiça foi estabelecida ali. Nada disso é superstição. É sensibilidade espiritual. O mesmo Deus que falou através da sarça, de uma estrela e até de um jumento, pode falar hoje por meio de uma planta que floresce. Não se trata da flor em si, mas do que ela revela, que o céu tocou a terra, que o invisível começou a se manifestar no visível, que a cura, não só do corpo, mas da alma, começou. Até plantas como a espada de São Jorge, com sua postura firme e defensiva, quando florescem de forma rara e repentina, podem carregar um aviso do alto. Algumas flores anunciam cura, outras alertam. O discernimento é essencial, porque para quem tem olhos espirituais, até uma planta pode proclamar: algo foi tocado, algo foi restaurado, o milagre já começou. Deus sempre usou elementos da natureza para falar com seu povo, para alertar, corrigir, direcionar. Quando algo que normalmente permanece inerte começa a florescer de forma inesperada,
O espírito sensível percebe. Não é hora de ignorar, mas de buscar discernimento do alto. Porque tudo que brota tem uma raiz, e nem toda raiz é boa. Às vezes, o florescimento revela aquilo que estava escondido e precisa ser confrontado. As Escrituras nos ensinam que o Senhor revela antes de agir. Como está em Amós 3:7, Deus avisa seus profetas antes que algo aconteça. Por isso, quando o natural se altera, o mais importante não é o que está mudando fora, mas o que está acontecendo dentro de nós. O florescimento de algo em comum pode ser um sinal silencioso de uma batalha invisível. A espada de São Jorge, com sua estrutura firme e pontiaguda, resiste a ambientes secos e hostis. Seu florescimento repentino pode estar denunciando uma guerra espiritual em curso, talvez algo que ainda não foi confrontado no ambiente. Assim como nos tempos bíblicos se levantavam atalaias para vigiar os muros, hoje somos chamados à vigilância espiritual em nossos lares. Nem todo sinal vem como consolo. Alguns são alertas urgentes. Em Josué, o povo rodeou Jericó em silêncio antes da queda dos muros. Cada volta foi preparação. Da mesma forma, certos sinais no cotidiano não são o fim, mas avisos, oportunidades para orar mais profundamente, fechar brechas, limpar o invisível. Efésios 4:27 nos adverte: não deis lugar ao diabo. Portas abertas, mesmo pequenas, permitem infiltrações espirituais. O florescimento incomum pode estar sinalizando isso. Discórdia, frieza, doenças ou divisão podem ter uma raiz espiritual. É como se o próprio ambiente clamasse por atenção. Isaías 62:6 fala de vigias que não se calam dia e noite. É um chamado permanente à intercessão, pois o inimigo age quando o povo relaxa. O lar não é apenas espaço físico, é território espiritual. No livro de Levítico, até as paredes das casas eram examinadas por manchas. O que é visível pode carregar o peso do invisível. Pedro nos lembra: sede sóbrios e vigilantes. 1 Pedro 5:8. Não é viver com medo, mas com olhos abertos. Um florescimento pode não ser um rugido, mas um eco, uma forma sutil de Deus dizer: acorde, algo se moveu. O discernimento é vital. Deus fala no templo, mas também fala em casa, no cotidiano, nos detalhes. O surgimento de uma planta resistente e solitária pode ser um sinal para levantar os muros, orar com mais autoridade, fechar portas abertas, arrancar o que não pertence. Não é destruição, é advertência. E toda advertência vinda de Deus é misericórdia. No deserto, serpentes invadiram o acampamento quando o povo murmurou, e a cura veio ao olhar com fé para a serpente de bronze. O olhar era obediência. Da mesma forma, hoje, quando algo estranho surge ao nosso redor, devemos olhar para o alto, buscar em oração se aquilo é confirmação ou advertência. Deus nunca revela por acaso. Cada sinal é uma chance de restaurar, alinhar, consagrar. Talvez não seja um ataque, mas uma preparação. O Senhor fortalece os justos mesmo antes do perigo chegar. Nada floresce sem permissão do céu. Se algo que normalmente não floresce aparece em sua casa, não ignore. Pergunte-se: o que isso está dizendo no espiritual? O que floresce pode carregar uma mensagem. O coração acostumado com a rotina se torna cego aos sinais de Deus. Jesus alertou sobre isso. É possível entender o clima, mas ignorar os tempos espirituais. Mateus 16:3. Se a criação está reagindo, é porque algo foi permitido, alimentado ou negligenciado. E se os olhos espirituais estão fechados, a mensagem passará despercebida, e o que poderia ser livramento se tornará juízo. A vigilância que a Bíblia ensina não nasce do medo, mas de um coração atento. Em Marcos 13:35-36, Jesus nos alerta a vigiar, pois não sabemos quando o Senhor virá. Mas essa vigilância não se limita ao fim dos tempos. Ela diz respeito a cada momento em que Deus deseja se manifestar, corrigir ou direcionar. E Ele faz isso, muitas vezes, por meio de sinais simples e silenciosos que só uma alma sensível percebe. O problema não é que Deus tenha parado de falar,
mas que muitos perderam a capacidade de ouvir. Quando o coração se enche de barulho e a casa deixa de ser altar, a voz divina é sufocada pelo comum. Nessas horas, a criação pode se mover como um sussurro do céu. Uma flor que surge sem explicação pode ser mais do que beleza. Pode ser uma mensagem. Romanos 8:22 nos lembra que toda a criação geme, e esse clamor pode vir em forma de um florescimento. Não é superstição, é discernimento. Deus fala de maneiras ordenadas e concretas, e um espírito que caminha em comunhão com Ele saberá quando parar, orar e buscar entendimento. Nada no tabernáculo foi feito ao acaso, e o mesmo princípio vale para o lar. Quando a oração, santidade e reverência, até o ambiente responde. Mas se há desvio, até a natureza pode anunciar que algo precisa ser corrigido. O salmista pedia: abre os meus olhos para ver as maravilhas da tua lei. Salmo 1:18. Sem olhos espirituais abertos, os sinais de Deus podem passar despercebidos. Se algo floresce fora do tempo, se o natural rompe seu padrão habitual, talvez o céu esteja chamando a atenção. Nessas horas, a oração precisa ser específica. Senhor, o que queres me dizer? Pode ser uma bênção, uma correção, um novo tempo ou um realinhamento. Jeremias 33:3 garante: quem clama, recebe resposta. Mas é preciso um coração disposto a obedecer. Uma planta que floresce do nada pode significar que o invisível está tocando o visível. É o momento de consagrar a casa, não por superstição, mas por princípio. Orar em cada cômodo, remover o que desagrada a Deus, restaurar a atmosfera como altar. O florescer inesperado não deve ser ignorado. Pode ser um chamado à limpeza espiritual, à reconciliação, à escuta atenta. Deus não usa o natural para entreter, mas para despertar. Jesus ensinava com lírios, aves e figueiras, coisas simples que carregavam verdades eternas. Ainda hoje, ele continua usando o comum para revelar o extraordinário. O que floresce pode não ser só uma planta, mas uma resposta. Quem aprende a perceber o sagrado no cotidiano se torna alguém que escuta antes do caos, que ora antes da queda, que reage com fé ao pequeno. Porque o reino se manifesta como semente, não como espetáculo. E o mais profundo é: se Deus permitiu algo florescer onde você vive, nesse exato momento, é porque Ele ainda está falando com você. E se Ele ainda fala, é porque há algo que você precisa ouvir. O visível é uma porta para o invisível, e os que ainda buscam saberão reconhecer o toque do céu na flor que brota. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Curte, comenta e se inscreve para não perder nenhuma palavra do céu.